Salve, salve, queridos alunos e inscritos do canal Itaciência. Chegamos a mais uma aula de ciência depois de algum tempo de férias, né? Chegou a hora de voltar a estudar e nada melhor de estudar um assunto agradável, um assunto muito gostoso. Bem, eu sou Itaci Jesus, professor de ciência, e você está no canal Itaciência. Olha, falando em inscrito, não poderia deixar de agradecer os mais de 2.000 inscritos em nosso canal. Sua inscrição é importantíssima. E olha, se você ainda não está inscrito, dá tempo, se inscreva nesse canal, deixe o seu like e compartilhe esse link com mais pessoas, pois o conhecimento é algo que nós devemos buscar sempre. Então, vamos estudar ciência. O assunto de hoje é temperatura. É esse assunto que nós iremos estudar, tá certo? As nossas aulas estarão baseadas nesse livro didático, Araribá mais Ciência, do 7º ano. Aí você deve falar: ah, professor, eu já estou no ensino médio. E quem disse que no ensino médio você não estuda temperatura? Ah, professor, minha preocupação é com o Enem. E quem disse que no Enem não cai temperatura? Conhecer os conceitos de temperatura vai lhe ajudar e muito para resolver as questões, seja do ensino médio, seja do ensino fundamental, seja da prova do Enem. Então, não dê vacilo. Vem estudar comigo esse assunto e aprender ainda mais. Então vamos lá começar, né? Quando a gente vê essa imagem aqui, ó, presta atenção nessa imagem. O que a gente pode dizer que essa menina está passando? Né? Ó, toda agasalhada, ela deve estar com frio. E esse rapaz aqui, ó, na praia, lendo um livro. Rapaz bonito, hein? Diga-se de passagem, né? Ele tá com frio? Não, a temperatura aqui, ó, deve ter sido um dia de sol. Aqui é na praia de Tambaú, lá em João Pessoa. Tá certo? Então, observe que essas duas figuras, ela tem um contraste. Uma tá fria, né? E a outra tá com a temperatura normal, uma temperatura boa, que deu até para ir à praia. Então, quando a gente vê esse conceito, nós começamos a entender temperatura. E o que é temperatura? Repare o que diz que temperatura. Temperatura é uma grandeza física escalar que pode ser definida como a medida de agitação das moléculas, ou seja, quanto maior as moléculas estiverem agitadas, maior será a sua temperatura. Vamos ver aqui, ó. Repara, aqui é um lugar que está todo coberto de neve. Então significa que a agitação da molécula é pouca. Já nesse outro aqui, ó, é uma lareira, né? O fogo aqui, ó, está emitindo bastante temperatura, um calor muito alto. Então, ó, a agitação das moléculas aqui é alta. Então, tá frio, agitação pouca. Tá quente, agitação alta. Porque falou agitação das moléculas. E nós vamos pensar aqui em agitação da molécula, ó. Repara, no estado sólido, a agitação das moléculas é pouca. É por isso que o gelo é sólido, porque tem pouca agitação. Então significa que a temperatura do gelo é bem baixa. Já quando está na fase líquida, aumenta a agitação. Repara que aqui, ó, tá bem fechadinho, aqui a agitação já aumentou. E quando nós chegamos na fase gasosa, a agitação
ainda é maior. Então, agitação é o movimento das moléculas. Vamos agora, então, entender um pouquinho sobre as medidas de temperatura. Repara, a temperatura, ela vai ajudar a que nós possamos entender como está ocorrendo a dilatação dos materiais. Ou seja, quando resfriado, Quando resfriado, o corpo pode sofrer contração. E quando aquecido, o corpo sofre dilatação. E aí, nós vamos ter uma dilatação superficial, nós vamos ter uma dilatação volumétrica e uma dilatação linear. São os três tipos de dilatação que a matéria sofre quando recebe calor, E aí a gente pode se lembrar do nosso termômetro, Repara, o termômetro ele é dividido em partes, Nós temos aqui o corpo do termômetro, Que é esse aqui é um termômetro de vidro. Nós temos uma escala que vai indicar o valor numérico representando a temperatura. Dentro da escala nós vamos ter um capilar, que é onde a substância irá se movimentar. E aqui embaixo nós temos um bulbo, Deixa eu pegar aqui para vocês um termômetro, para vocês verem o que é o bulbo. Aqui, olha, essa parte aqui, de metal, tá certo? Essa parte de metal aqui é o que nós chamamos de bulbo. E é exatamente nessa parte, no bulbo, que no termômetro tem o mercúrio. Esse mercúrio, quando ele sofre uma determinada temperatura, tem uma dilatação e vai aumentando aqui na escala, dando as temperaturas, É assim que o termômetro funciona. Hoje nós temos vários termômetros. Além desse daqui, que é o de vidro, que foi esse que eu expliquei, nós temos também os termômetros elétricos. Esse aqui que eu lhe mostrei, olha, é um termômetro elétrico. Temos esse daqui. Esses três termômetros aqui, você necessita colocar embaixo do braço para aferir a sua temperatura. Já esse daqui não, que é o mais moderno, que estão sendo utilizados agora, ele mede simplesmente aproximando esse aparelho do seu corpo, ele já vai medir a temperatura em que seu corpo está. Olha, veja bem o quanto temperatura é importante o conceito de temperatura. Mas como a gente vai fazer para medir essas temperaturas? Quem foi que inventou? Quem foi que inventou as escalas termométricas? Interessante que as escalas termométricas, elas são baseadas no ponto de fusão da água, tá certo? Ponto de fusão, ponto de ebulição. Então vamos começar. O primeiro a inventar uma escala termométrica foi Fahrenheit, tá certo? Lá, o Fahrenheit, em 1724, ele criou uma escala termométrica que o ponto de fusão, ou seja, a passagem da água do estado líquido para o estado sólido, era de 32 graus Fahrenheit. Depois veio a escala mais conhecida, que nós normalmente usamos aqui, a escala de Celsius, em 1742, na onde o ponto de fusão era em 0 graus Celsius. Aí, houve agora um ponto a se questionar. Uma escala, a temperatura de ponto de fusão da água é 0 graus Celsius e a outra é 32 graus Fahrenheit. Então, repara, os valores estão diferentes. Surgiu então Kelvin. E Kelvin disse, olha, o ponto de
fusão da água é 273 Kelvin. Agora complicou ainda mais. Um é 0 graus Celsius, o outro era 273,15 Kelvin e o outro 32 Fahrenheit. Foi necessário se criar um mecanismo para que pudesse assim equilibrar. Repara, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, né? Ponto de fusão de Celsius, 0 graus Celsius. Ponto de fusão em Kelvin ou em Fahrenheit, 32 Fahrenheit. Ponto de fusão da água em Kelvin, 273 Kelvin. Então, queridos, nós precisamos assim comparar essas temperaturas. E para comparar essas temperaturas, nós usamos essa equação. Olha, quando a gente pensa que ciência não traz cálculos matemáticos, olha aí, ó, vem uma equação na onde vai comparar todas as temperaturas. E aqui diz bem assim, olha, temperatura Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que vai ser igual a temperatura Kelvin menos 273 dividido por 5. Olha, aí nós conseguimos tirar 3 equações. Lembrando que temperatura Celsius, temperatura Fahrenheit e temperatura Kelvin é uma forma de comparar. Vamos então responder uma questão usando essas equações para que nós possamos entender melhor. Aqui diz assim, olha, Maria usou um livro de receita para fazer um bolo de fubá. Delícia, hein? Mas ao fazer a tradução do livro do inglês para português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita é que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius e em Kelvin que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Então vamos lá fazer isso aqui? Nós temos aqui as 3 equações desmembradas, de Celsius para Fahrenheit, de Kelvin para Celsius e de Kelvin para Fahrenheit. Como aqui está em Fahrenheit e ela quer que a gente coloque em Celsius, nós vamos usar essa primeira. Então repara só. Já coloquei aqui, ó, onde tem F, que era Fahrenheit, eu coloquei 392, que foi o que o enunciado me deu. Então, quando eu resolvo isso aqui, ó, 392 menos 32 dá 360. Agora, 360 dividido por 9 vai dar 40, tá certo? Como eu quero descobrir C, então esse 5 passa para o outro lado. Como ele está dividindo aqui, ele vai para o outro lado multiplicando. Então vai ficar, ó, Celsius igual a 5 vezes 40. 5 vezes 40 vai ser igual a 200. 200 o quê? Graus Celsius. Então, qual é a temperatura que esse forno tem que permanecer? 200 graus Celsius. Mas a questão também pediu que você dissesse em Kelvin. Como é que eu vou fazer em Kelvin? Kelvin é igual TC, 200 graus, não foi o que você achou aqui? Mais 273,15. Sendo assim, a questão dará 43,15. Detalhe, Kelvin não tem graus, entendeu? Fique ligado nisso, entendeu? Olha, eu vou deixar aqui mais 3 questões para que você pratique aí. E as respostas eu quero que você coloque aqui nos comentários do vídeo, tá vendo? Ó, um chuveiro é aquecido a 20 graus Celsius para 60 graus. A variação da temperatura sofrida pelo chuveiro
nas escalas Kelvin, Fahrenheit foi ou seja, você vai converter de Celsius para Kelvin e de Celsius para Fahrenheit. A número 2 aqui, olha, em todas as escalas termométricas, a água terá o seu ponto de fusão em 0 grau Celsius, independente da escala utilizada, Aqui, a número 3. Um médico inglês mede a temperatura de um paciente com suspeita de infecção e obtém o seu termômetro clínico o valor de 102,2 graus Fahrenheit. Esse médico tem motivo para ficar preocupado com o paciente, pois ele está com febre? Certo ou errado? Deixa eu mostrar aqui para vocês umas curiosidades. Repara, esse aqui é o Vale da Morte e aqui a Antártica. São os extremos. O Vale da Morte, que fica na Califórnia, é o lugar mais quente do planeta. Chegou a medir até 54,4 graus Celsius. Já na Antártica é o ponto mais frio, certo? O ponto mais frio, chegando a medir até menos 92 graus Celsius. É frio, hein? Só para pinguim mesmo, viu? E olha, a temperatura nos cerca. E a gente tem várias coisas dentro de casa que tem temperatura, que envolve temperatura. Geladeira, né? Nós temos temperatura ali. A água em ebulição. E ó, quem não tem também, olha, um ar-condicionado. São objetos do nosso dia a dia que envolve a questão de temperatura. Então, ó, eu gostaria de lhe agradecer por você ter assistido essa aula. E se ela lhe trouxe informação, deixe o seu like e comente. E não se esqueça, responda aqui os exercícios solicitados. E tenha certeza que assim você aprenderá sempre mais. Pois, lembre-se sempre, canal Ita Ciência. Aqui você sabe mais. Até a próxima!